Para começar a reflexão de hoje, eu fiquei muito em dúvida se eu ia mostrar uma foto para vocês. Eu gastei muito tempo da minha semana pensando, vou mostrar essa foto para vocês ou não vou? E eu decidi não mostrar. Nossa, isso ia deixar vocês curiosos, né? Sacanagem. Não, eu decidi mostrar. Tá aí a foto. Peraí, acho que não está funcionando aqui. Foi. Tá aí a foto. Para incrível que pareça, o de lá sou eu, né? O de lá sou eu, vocês não sabiam. Ano era 1993, e eu lembro desse dia. Tinha cabelo, não dá pra... tinha cabelo, e era bonito, né? Vocês viram? Saudade dessa época. Era 93, eu lembro que então foram na minha turma do pré, né? Era pré ainda, né? Tinha 6 anos, e aí me disseram, olha, vamos tirar uma foto para seus pais e tal, e aí eles me tiraram da sala, me colocaram todo ali de Papai Noel e tal, e disseram, agora você tem que esperar o seu irmão, que está vindo. E eu fiquei lá esperando o meu irmão, porque o meu irmão estudava na mesma escola. Só que, como ele era mais velho, era uma outra unidade, que era atravessando a rua. Né? Então, ele ficava na unidade dos mais velhos. E eu lembrei de algo bem interessante disso. Porque eu lembro, e é uma das primeiras memórias que eu tenho. Eu lembro que quando eu ia para a minha escolinha, para o jardim, eu passava na frente da escola dos mais velhos. E eu lembro que a escola dos mais velhos parecia tão mais iluminada, tão mais ensolarada, tão mais bonita. Eu lembro de passar lá e eu ver aquele pátio, e ver aquela escola, e pensar assim, é uma das primeiras memórias assim, que eu guardei para mim, 6 anos eu tinha, de olhar, de passar ali na frente e dizer, um dia eu vou estudar na escola dos mais velhos. Daí sim a minha vida vai ser diferente. E deu. Chegou a minha hora. Era o primeiro dia de aula e eu ia para a escola dos mais velhos, porque agora eu não estava mais no pré, porque pré é coisa de criancinha. Agora eu estava na primeira série. Uau, lembra? Era na época das séries ainda, né? Então eu estava na primeira série. E aí eu cheguei e aquela escola era maravilhosa, mas no primeiro dia de aula, eu descobri uma coisa. Que o andar de baixo era só para o primário. O pessoal do ginásio e do 2º grau ficava no andar de cima, que era muito mais legal, muito mais iluminado, muito mais ensolarado, muito mais quentinho no inverno. E eu lembro de toda manhã, no recreio, quando terminava o recreio, ou quando eu batia o sinal para início da aula, eu via aquelas turmas subindo para o 2º andar. E eu pensava, um dia, eu vou subir para o 2º andar. Daí, sim. Aí minha vida vai. E aí, chegou o dia. 5ª série. Era, uau, agora eu sou grande, né? 5ª série. E eu subi para o 2º andar, que de fato dava para ver tudo. Eu olhava as crianças lá de baixo, pensava, essas crianças pequenas. Só que, quando eu fui para a 5ª série, o meu irmão começou a estudar em Florianópolis. Desgraça. E eu estava em São José, a gente morava em São José, que é uma cidade antes, né? E todo dia meu irmão pegava o ônibus sozinho, ia para a ilha, via Hercílio Luz, caminhava sozinho, podia inclusive nas aulas de folga dar uma olhada no comércio. E eu pensava, um dia estudarei em Florianópolis. Daí sim. E uma coisa que demorei para aprender, mas um dia eu aprendi, que os daí sim nunca iam acabar. Porque depois que a gente estava lá em Florianópolis, e aí chegou o 2º grau, e aí sim eu pensava, nossa, agora eu estou aqui. Aí meu irmão começou a faculdade, essa coisa de ser irmão mais novo, tem sempre alguém na tua frente que está bem melhor que você, né? E aí eu pensava, não, quando eu for para a faculdade, daí sim. E aí você vai para a faculdade, e quando você chega na faculdade, você pensa, não, faculdade não é legal, o legal é trabalhar. Quando eu trabalhar, daí sim. E você começa a trabalhar como estagiário. E você faz o que ninguém quer fazer. É o que sobra para você. E você pensa, não, o dia que eu ficar melhor, aí sim, o dia que eu tiver meu estagiário. Anos atrás eu tive um estagiário. Pensei, agora sim, né? Agora sim. Né? Mas a gente nunca vai terminar os daí sim. E hoje, mesmo hoje, adulto, isso deve acontecer com você. Não acontece com você? Você também não tem os seus daí sim?
A hora que eu for promovido, daí sim. A hora que eu tiver um aumento, daí sim. A hora que eu finalmente fizer essa viagem, daí sim. Hoje, às vezes eu me pego colocando uma coisa no meu carrinho de compra da Amazon, né? Ou colocando alguma coisa no meu carrinho de compra do Mercado Livre, da Shopee. Assim, e eu penso, a hora que eu clicar no comprar, daí sim. E é muito legal, porque a gente compra, e aí a gente fica naquele rastreamento 3 vezes por dia, vendo quando atualiza, quando finalmente vai sair da Palhoça para chegar para Chapecó, né? A gente fica lá, e aí, quando finalmente chega, é uma alegria, é muito grande, nossa, você abre, você usa aquilo lá, mas sejamos sinceros, aquilo lá que tu não via a hora de chegar, que teve uma época na sua vida que você usava o rastreamento 3, 4 vezes por dia. Hoje, está lá na tua estante, você nem dá bola. Não é verdade? Por quê? Porque quando a gente vive nesses daí sim, a gente experimenta algumas coisas. A gente experimenta uma felicidade que nunca chega. A sensação de quando a gente vive nesses daí sim, é que a gente dá um passo em direção à felicidade e a felicidade dá um passo para trás. E a gente não consegue chegar lá. Parece que sempre falta alguma coisinha. E essa sensação incomoda demais. Quando a gente vive nesses daí sim, qual que é o problema? A gente não valoriza aquilo que a gente tem, porque a gente está sempre pensando no que não tem. Hoje, às vezes eu tenho vontade de voltar lá para o primário, né? Naquela época. Mas quando a gente estava lá, a gente não aproveitou. A maioria de nós não aproveitou, porque estava pensando no futuro. É aquilo que o Leandro Carnal coloca, que eu acho muito interessante. Ele diz, quem condiciona a felicidade ao futuro, desperdiça o presente. A gente não consegue ficar realmente contente e satisfeito com o que nós temos. O Pablo falou muito legal. Será que o errado está em desejar? Ou será que o problema está em nós colocarmos a nossa felicidade lá? A pergunta que nós vamos trabalhar nessa série de mensagens, e vamos ter 4 domingos para isso, e acreditem em mim, não vai ser nada repetitivo, porque cada domingo vai ser uma coisa bem diferente que vai ajudar nessa caminhada, porque não é um exercício fácil se livrar dos daí sim. A grande pergunta é, será que é possível viver satisfeito sem precisar sempre de mais? Guarda essa pergunta, será que é possível viver satisfeito sem precisar sempre de mais? Será que é possível viver feliz e satisfeito sem daí sim? E a gente vai ver nessa série de mensagens que é um exercício, não é tão simples, a gente precisa ter uma direção, ter algumas atitudes em cima disso, mas é possível, sim, a gente olhar para a nossa vida e dizer, tá bom, eu posso ter mais? Posso, mas se ficar assim, tá ótimo. É possível a gente viver com alegria com o que a gente já tem. E hoje o primeiro texto, para mim, é extremamente especial. É um dos textos que eu mais lembro nesses momentos dos daí sim. É o texto que mais vem na minha memória e que mais tem me ajudado nos últimos meses e anos. Eu queria compartilhar com vocês, eu acho que eu nunca falei desse texto com vocês. A gente vai abrir hoje Jeremias capítulo 2, versículo 5, só para você entender o que está acontecendo. Jeremias viveu séculos antes de Jesus, numa época onde o seu povo, na sua grande maioria, havia se afastado de Deus e estavam experimentando justamente um descontentamento. Eles justamente estavam experimentando isso do daí sim, eles acreditavam que faltava alguma coisa, mas Jeremias justamente está vendo que eles estão buscando o que falta no lugar errado. E aqui nós temos um capítulo especial, onde ele vai orientar o seu povo, e nós também por consequência em relação a isso. Deixa eu ler com vocês, presta muita atenção, porque esse texto pode ser realmente revelador para a nossa vida. Combinado? Vamos lá, acompanha comigo aqui. Assim diz o Senhor: que defeitos seus antepassados encontraram em mim para que se afastassem tanto? Foram atrás de ídolos inúteis e eles próprios se tornaram inúteis. Jeremias está basicamente dizendo, ei, vamos começar pelo começo. O povo, vocês se afastaram de mim, se afastaram de Deus, né? E não foi nada que Deus tenha feito, Deus não cometeu nenhuma falha, não foi nada que Deus fez. Vocês simplesmente se afastaram. Começaram a buscar o que vocês precisavam numa direção errada. E aí ele continua.
Não perguntaram, olha só, onde está o Senhor que nos tirou do Egito em segurança e nos conduziu pelo deserto, uma terra árida e cheia de covas, terra de seca e densa escuridão, onde ninguém vive, pela qual ninguém passa. Basicamente ele está dizendo, ei, vocês estão buscando, por exemplo, segurança no lugar errado. Nós buscávamos segurança porque nós confiávamos que o Criador do Universo estava com a gente. E agora a gente está buscando segurança nos lugares errados. Ok, e aí ele vai continuar sua reflexão. Ele diz assim, ó, os céus se espantam diante disso, ficam horrorizados e abalados, diz o Senhor. Aqui ele está preparando para o próximo versículo, que vai ser o mais disruptivo. Está preparando para o próximo versículo que realmente vai fazer o coração do pessoal dizer, opa, agora estou me entendendo. Esse é o versículo mais importante. Pois meu povo cometeu duas maldades. Abandonaram a mim a fonte de água viva, que é uma fonte de água corrente, e cavaram para si cisternas rachadas que não podem reter água. Tem uma lição enorme aqui, só que está escondida numa metáfora. Deixa eu explicar essa metáfora para vocês. A metáfora, o ruim dela é que a gente precisa entender. O bom dela é que se a gente entendeu, a gente não esquece mais. Então, água viva não tem nada a ver com aquilo que às vezes pica a gente na praia. Esquece isso. Água viva era água de fonte, água corrente. Já viram uma água direto da fonte? Já viram? Meu, é cristalina, é gostosa. Já viram? Meus pais têm um sítio. O sítio fica do lado de um rio e tem várias fontes de água que vão alimentando o rio. A gente tem algumas fontes que estão canalizadas, a gente vai tomar água. Gente, é a água mais gostosa que eu já tomei na vida. É engraçado falar de água gostosa, que parece ter tudo o mesmo gosto, né? Mas não. É cristalina, refrescante. É uma delícia, geladinha, vem na temperatura ideal. Ela vem pronta. Essa é a água viva, a água da fonte. Beleza? E vocês cavaram para si cisternas rachadas. O que é a cisterna? Poxa, essa fonte já ficou um pouco clara por causa da iluminação, mas enfim. Qual que era a ideia? Jeremias, assim como Jesus, viviam na Palestina. Palestina era um lugar extremamente árido. Então eles não tinham riachos, né? Eles não tinham abundância de água. Falando nisso, que abundância de água essa semana, hein? Meu favor. Mas os caras da Palestina não tinham isso. Eles tinham pouca água. Então, para ter água, uma sobrevivência que eles tinham era, nas cidades, os calçamentos, eles tinham dutos que canalizavam a água para cisternas. Aqui, ó. E essas cisternas de água que pegavam a água da chuva, armazenavam essa água por dias, por meses, e ela não servia só para escovar o dente, para lavar roupa, era para consumo mesmo. Era para consumo mesmo. Tá bom? Então, vamos lá. A ideia do Jeremias é a seguinte, deixa eu pegar aqui para vocês. Eu preparei aqui o exemplo. Quem de vocês tomaria uma água como essa? Quem de vocês tomaria? Deixa eu dizer para vocês, a gente tomaria. Todo mundo aqui tomaria. Fica 3 dias sem água. Toma, não toma? Tomamos e tomamos sorrindo, beleza? Toma. Fica com muita sede. E só tem essa. Você vai tomar? Vamos fazer o quê? Vamos tomar, né? Todo mundo tomaria. Agora vem o ponto. Guarda isso aqui. Quem de vocês tomaria essa água tendo à disposição essa? Ninguém. Quem de vocês Mas o que o Jeremias está falando é, você faz isso o tempo todo. Eu faço isso o tempo todo. Nós estamos constantemente tomando essa água, tendo a outra disposição. A gente está constantemente tomando água da cisterna, tendo a água de fonte à disposição. Que loucura, Jorge! Nunca fiz isso na vida. Faz, todo dia. O que ele está querendo dizer é basicamente o seguinte: todos nós temos sede, a nossa alma. Não pensa a alma como uma coisa colorida ao meu redor, não. A nossa alma é o nosso eu interior. Nosso eu interior tem sede. Sede do quê? Sede de amor, sede de afeto, sede de segurança, sede de felicidade, sede de realização, sede de sentido, sede de importância. A gente tem sede. E a gente tenta
resolver essa nossa sede em cisternas. O que é a cisterna? É a aprovação dos outros. É uma coisa que a gente compra. É uma conta bancária. É tipo assim, a pessoa dizendo assim, eu quero me sentir seguro. Tem alguma coisa errada em se sentir seguro, em querer se sentir seguro? De forma nenhuma. É natural, é uma necessidade nossa. Todo mundo aqui quer se sentir seguro. O mundo é perigoso, é difícil. Eu sei. A gente pode ficar doente a qualquer momento. A gente quer se sentir seguro? Quer. Tem problema nisso? Não. O problema é a troca. O Jeremias diz, ao invés da gente buscar a nossa segurança em Deus, a gente tenta buscar numa conta bancária. E quando a gente faz isso, é como se a gente estivesse tomando água de cisterna, tendo à disposição a água da fonte. A água de cisterna são as coisas que a gente tenta resolver os nossos problemas sozinhos. A água da fonte é Deus. Olha que loucura. A gente tenta se sentir seguro com uma conta bancária felpuda que a gente sabe que no final não pode nos deixar seguros. A gente sabe que em últimos casos não resolve. Pode ajudar? Pode, mas não resolve. Jeremias diz, a gente deveria se sentir seguros por sabermos que o Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, caminha do nosso lado. Que segurança maior existe nisso? Nenhuma. Vamos pegar um outro exemplo. A gente quer se sentir, importante, amado. A gente quer se sentir amado. E às vezes a gente quer se sentir amado, eu vou dar só um exemplo, talvez não seja o seu caso, mas um exemplo. Com curtidas no Instagram, que inclusive tem o símbolo de um coração. E aí a gente posta uma coisa, tiver 200 curtidas, a gente sente, agora sim, as pessoas me olham, me notam. Isso é água de cisterna. Você tem à disposição, a qualquer momento, água de fonte. O que significa isso? Que a qualquer momento, você pode se sentir amado, não porque uma foto teve curtidas, mas porque o Deus Criador do Universo decidiu dar o seu único filho por amor a ti. Isso sim nos faz sentirmos amados. Ele não precisava, mas ele entregou tudo o que ele tinha por amor a ti. Quem aqui é pai, levanta a mão. Quem é pai, levanta a mão. Por favor, por favor. Aí. Pai e mãe, pais e mães. Pais, desculpa. Você daria o seu filho por quem? Por quem você daria seu filho? Na nossa vida, talvez a gente até daria para um e outro, mas por quem você daria a vida do seu filho? Ninguém. Deus fez isso por ti. Que maior amor do que esse? Percebeu a ideia de Jeremias? Essa é precisamente a ideia. A gente está trocando a fonte pela cisterna. Isso é loucura. Isso é loucura. Ou vamos pensar de uma outra forma. Todos nós queremos nos sentirmos importantes. E aí, a gente tenta resolver essa nossa importância, trabalhando um monte, para a gente chegar um dia do topo da pirâmide social, e aí sim, daí sim, todo mundo vai me ver, e eu vou ser muito importante, ou você vai finalmente, depois de anos de trabalho, receber uma placa de homenagem da sua empresa de funcionário do ano. Uau, que importante. Ajuda, vai fazer a gente se sentir importante? Sim, mas é água de cisterna, porque vai passar tão rápido. Mas como é que eu posso matar a minha sede de uma forma que não passe? A Bíblia vai dizer, olha só o que Deus te deu, olha a vida que Ele te deu, olha o que Ele fez por amor a ti em Cristo. Você tem alguma dúvida da tua importância? Então, gente, perceba um pouquinho, aprofundando um pouco essa metáfora aqui, a água de cisterna, olha só, ele fala em cavaram para si cisternas. O que ele está dizendo é um grande esforço. Cisterna depende do quê para ter água? Da chuva, então depende de circunstâncias. A cisterna tem uma água de qualidade inferior, já vimos isso, e ela é rachada, ele ainda fala rachada, ou seja, com o tempo a água vai escoando, vai infiltrando, vai embora. Ele está dizendo, a nossa forma de resolver a nossa sede é assim, demanda um alto esforço, não resolve o problema, e quando dá um pouquinho de alívio, dependendo das circunstâncias, passa rápido. Não é isso? Não é isso que a gente experimenta quando a gente compra alguma coisa? Não, é alegria.
Passou. Fui para a escola dos grandes, uau, passou. Recebi um aumento, uau, recebi uma homenagem, que legal, e é muito bom e não tem problema. A gente só não pode esquecer que a gente não depende disso. E por que não depende disso? Porque nós temos uma fonte. E a fonte, sim, ela está sempre pronta, sempre jorrando água. A fonte, sim, ela está sempre à disposição. A fonte, sim, tem uma água de qualidade superior e ela é abundante, ela nunca vai embora. Jorge, esse negócio de se sentir amado por Deus e não depender da aprovação dos outros, seja muito sincero, esquece que você é pastor agora, funciona mesmo? Eu vou ser muito sincero com vocês, funciona. É algo que a gente tem que aprender a cultivar, tem que aprender a exercitar, mas eu posso dizer para vocês com muita tranquilidade e sinceridade aqui. Hoje eu experimento muito isso. Hoje eu experimento muito isso. É possível nós aprendermos a vivermos contentes em toda e qualquer situação, quando nós aprendermos a nos abastecermos diariamente nessa fonte. Essa é a grande lição de Jeremias. Por isso, guarda isso. O problema não é desejar, o problema é precisar. O problema não é você ir lá na Amazon e dizer, quero isso. Não tem problema. O problema é você olhar para a mesma coisa e dizer, eu preciso disso. Esse é um problema. Não tem problema você olhar para uma pós-graduação, para um mestrado, para um aumento, para um novo cargo e dizer, eu quero isso, está tudo certo, é ótimo. Porque senão a gente para também, a gente fica estagnado, não é legal. O problema sempre será você dizer, eu preciso disso. Não precisa. É o que o Jeremias está dizendo. Pode querer, mas você não precisa. E isso dá uma liberdade. Então, resumindo num princípio, que eu quero que vocês guardem, memorizem, levem para casa, foi que vocês também receberam nos bilhetinhos, quem não pegou depois pode sair, pegar na saída. Contentamento é a liberdade de desejar sem precisar. Lembra disso. Isso que eu quero que vocês saiam daqui sabendo. Contentamento é a liberdade de desejar sem precisar. Contentamento é a liberdade de desejar sem precisar. Mas Jorge, o que isso muda? Muda tudo. Muda tudo. Por exemplo, imagina uma pessoa que precisa trocar de carro. Para se sentir alguém, ela precisa trocar de carro. Daqui a pouco, muito provavelmente, ela compromete o seu orçamento, porque vai gastar o que não tem. E daqui a pouco está com uma parcela que tem dificuldade de pagar, se estressa, fica ansioso, perde o sono. Mas a pessoa que deseja sem precisar, ela até quer trocar de carro, mas ela vai fazer isso quando dá. Pronto, quando dá. Eu quero comprar um negócio. Eu já vi muito casal brigando por isso. Muito casal brigando por isso. Eu quero comprar um negócio. E vai lá e compra. E às vezes não consulta o outro, né? E aí bota a fatura do cartão de crédito no limite, ou além do limite. E depois tem que pagar. E é mais uma encomenda da Shopee chegando. E aí marido e esposa com o cabelo, né? Meu Deus, e agora? A pessoa que precisa disso, compromete o orçamento. A pessoa que deseja, mas não precisa, ela compra quando for possível. Quando tiver num momento legal, pronto. Não precisa gerar briga, não precisa gerar estresse, não precisa gerar ansiedade, porque a gente é livre para comprar e para não comprar. A pessoa que precisa, compromete o seu tempo. Porque precisa de uma pós-graduação, precisa fazer isso agora. E aí a família deixa. A pessoa que deseja sem precisar, age com sabedoria com o seu tempo. Esses dias eu ouvi um negócio bem legal, eu li um livro, e é um livro muito legal, da minha área, né, da área da teologia. E eu pensei, cara, que legal, eu vou comprar mais livros desse. E eu fui comprando outros livros desse mesmo autor, e eu pensei, cara, todos os livros eram bons, assim, sabe? Assim, nossa, que legal, quando a gente acerta um autor é uma beleza, né? Você já passou por isso? Você acerta o autor, começa a comprar outro e é bom também. Pensei, nossa, agora achei a mina de ouro. E eu li esse mesmo autor dizendo que ele queria ter escrito livros anos atrás. E ele contou a experiência no livro, ele diz assim,
eu sentei, eu tinha a ideia toda de um livro muito boa na minha mente. Eu sentei na frente do meu computador, no meu escritório, eu já tinha feito tudo o que eu precisava fazer, agora eu tinha tempo para escrever aquele livro, era meu sonho. E ele começou a abrir o Word, ele ia começar a botar as ideias no papel, na tela. E aí ele ouviu uma coisa, ele ouviu as crianças brincando lá fora, os filhos dele. E aquilo começou a incomodar, ele pensou, cara, eu tenho tempo, eu podia estar lá com eles. Sabe o que ele fez? Ele fechou a tela do computador e disse, eu vou escrever esse livro quando eles saírem de casa. Hoje eu vou aproveitá-los. E ele começou a escrever esses livros que eu li quando as crianças saíram de casa. Por quê? Ele precisava escrever livros para se sentir alguém? Não. Ele desejava, mas ele não precisava. Contentamento é a liberdade de desejar sem precisar. Isso muda tudo. Isso muda tudo. A gente vive mais leve, mais equilibrado e mais feliz. Porque você vai olhar para uma coisa que você quer, seja uma conquista, uma viagem, ou mesmo uma compra. E você vai olhar para ela e vai dizer, eu desejo, mas não preciso, porque eu já tenho tudo o que eu preciso. Eu já tenho tudo o que eu preciso. E aí você vai encontrar uma coisa que hoje em dia está raro. Felicidade no hoje. Felicidade no presente, não no futuro. Tem mais algumas... Querida. Olha só esse salmo. Ele fala isso de uma forma tão linda. Ele diz assim, ó, Salmo 131, 2. Pelo contrário, acalmei e aquietei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada pela sua mãe. A minha alma é como essa criança. Olha só, ele está dizendo, como é que o salmista se sente como uma criança recém-amamentada? Uma criança que está com fome, ela grita, ela chora porque ela precisa de comida. Mas como ele se sente? Uma criança recém-amamentada. Já teve dias que a gente foi na casa, jantar na casa de pessoas mais chiques, né? E a gente deu janta para as crianças antes de sair de casa. Porque a gente não queria fiasco, né? Porque chega lá com fome, como se não houvesse amanhã, parece que nunca comeram na vida, né? Então a gente deu jantinha antes de sair de casa. E aí quando a gente vai, a gente até fica mais educado, né? Já está satisfeito, a gente vai comendo. Porque eu quero comer, mas não preciso. É assim que o salmista fala. Eu me sinto como uma criança recém-amamentada. Para finalizar, Paulo fala, que estamos fechando mesmo, gente, em Filipenses 4, que ele aprendeu a viver o segredo de viver contente em qualquer circunstância, tendo muito ou tendo pouco. Só que quando ele escreveu isso, ele estava preso. Ele estava preso. E olha só, às vezes a gente tem uma imagem de uma prisão bem tranquila, né? Eu tenho aqui a foto de uma das prisões onde se acredita que Paulo ficou. Inclusive, em Roma, nessa prisão, tem uma placa em homenagem a ele. É uma prisão onde acredita-se que ele ficou. Não consegue ver direito, né? É uma cela subterrânea e esse buraco no teto é a única entrada. Ele entrou por ali, recebia comida por ali, entregava os dejetos por ali e saiu um dia por esse buraco para morrer. Era um buraco no chão com uma entrada. E eu fico pensando, como uma pessoa numa situação assim pode dizer, aprendi a viver contente em toda circunstância. Sabe por quê? Porque ele encontrou uma fonte de água viva que estava sempre com ele. E ele aprendeu a beber dessa água. E eu quero que vocês, que nós aprendamos a beber dessa água. Vamos caminhar junto. Já imaginou como é que vai ser? O dia que todos nós vamos poder desejar sem precisar e nos sentiremos livres e felizes. Vamos juntos nessa caminhada. Vamos juntos nesses próximos 3 domingos. Contentamento é a liberdade de desejar sem precisar. A questão não é ter menos desejos, é ter uma fonte que basta.
Avalie. Teus desejos têm trazido desequilíbrio financeiro, conflitos com pessoas que você ama? Sinal de que você não está desejando, está precisando. Avalia. Avalia. Você tem convivido com uma sensação que falta algo? Tem convivido muito com daí sim? Você sente que você quer as coisas ou que você precisa delas? Pensa um pouquinho nisso. E eu queria convidar você a tomar algumas decisões na sua vida. Contentamento é a liberdade de desejar sem precisar. Então decida saciar a tua sede na fonte, em Deus, e não nas cisternas rachadas, que são as outras coisas. Lembra, eu tenho uma fonte que me basta. Decida, e isso aqui é bem prático. A primeira ela é um pouco mais abstrata, essa aqui é bem prático. Da próxima vez que você quiser algo, tu faz o que for, viagem, promoção, coisa, não, a próxima vez que você quiser algo, diga para você mesmo: posso querer isso, mas não preciso disso. E a partir daí tome a tua decisão. Aí vai ser uma decisão equilibrada. Quero isso, mas não preciso disso. E aí tome a tua decisão. Eu tenho 2 recados rápidos para você que tem acompanhado as nossas mensagens. Primeiro, eu queria muito te encorajar, se for possível, a você participar dos nossos encontros presenciais. É uma forma de nós podermos nos conhecer e de você poder aprender ainda mais com a gente. Segundo recado, se você deseja contribuir financeiramente com a nossa comunidade, todos os nossos dados bancários estão aparecendo agora na sua tela. Essa é uma forma importante de você nos ajudar a espalhar ainda mais a mensagem de Jesus para fazer a diferença no coração de ainda mais pessoas. Pense nisso. Até a próxima!